Na semana passada, o CDC divulgou o resultado atual sobre a prevalência de autismo nos Estados Unidos e, como vocês já devem ter visto, uma em cada 36 crianças tem sido diagnosticada com autismo. Quer dizer, hoje a estatística mostra o que os professores já viam na prática, que em toda a classe, praticamente, pode ter uma criança autista. E nós já tínhamos os dados do estudo publicado em 2022 pelo JAMA, apontando o diagnóstico de uma em cada 30 crianças ou adolescentes, quer dizer, uma prevalência ainda mais alta, e talvez o número seja superior a esse. E um outro dado interessante do CDC foi a respeito da proporção entre meninos e meninas, que agora parece ser menos discrepante. Se antes nós pensávamos que a proporção fosse de 4 meninos diagnosticados para cada menina pela amostra americana do estudo de 2020, publicado agora, essa proporção cai para cerca de 2 meninos para cada menina. E outros estudos que levavam em consideração amostras de pessoas adultas também já indicavam essa menor diferença. Ou seja, isso significa que o rastreio precoce das meninas tem sido mais efetivo, e isso é excelente. Então agora nós já sabemos que o autismo é real, não é hype, não é modinha, mas sim, nem tudo é o transtorno do espectro do autismo. E os sinais ainda podem confundir algumas pessoas. E talvez isso acabe gerando, inclusive, diagnósticos equivocados de autismo. E por isso nós estamos aqui hoje para conversar sobre 3 condições que se confundem com o autismo. E a primeira delas é a dislexia. A combinação entre dislexia e TEA é bastante frequente. E se você já tem a dislexia, a sua chance de ter autismo ao mesmo tempo pode chegar a 30%. Mas a questão é que a pessoa pode ter apenas dislexia e, como autista, apresentar dificuldade de interação social e outras dificuldades de linguagem e comunicação, por exemplo. Na verdade, só de apresentar qualquer dificuldade de aprendizagem, a criança já pode apresentar problemas de comportamento, problemas de ansiedade social. E tanto as pessoas com dislexia quanto as pessoas com autismo tendem a ter problemas na linguagem, na compreensão da leitura, compreensão do conteúdo da escola às vezes, processamento auditivo, visual. Só que os pesquisadores ainda não conseguem responder se as causas das dificuldades são as mesmas, até porque os alunos autistas podem ter plena consciência fonológica e ainda assim apresentar dificuldades de leitura, porque eles se prendem aos detalhes do texto, minúcias ali da escrita, por exemplo. Então, o que tudo indica, existem diferenças neurobiológicas significativas. Mas é importante, então, investigar direitinho. E a segunda condição que pode se confundir com o autismo é a dispraxia. Oficialmente, como diagnóstico, nós vamos falar em transtorno do desenvolvimento motor, que, de forma resumida, se caracteriza por dificuldade do planejamento, na execução dos movimentos, tem outros detalhes, e na prática a dispraxia aparece como falta de coordenação, muitas marcas roxas pelo corpo de tanto esbarrar nos móveis. A criança pode ter dificuldade também para aprender a andar de bicicleta, para brincar com as outras crianças, às vezes cai muito, pode ter dificuldade até para andar de chinelos e até para andar mesmo de forma fluida, né, e natural. A letra pode ser terrível, a dança fica meio descoordenada e por aí vai. Acontece que existe uma interseção ampla entre os sinais de autismo e de dispraxia. Por exemplo, as crianças que apresentam a dispraxia podem ser muito literais, elas podem ter dificuldade para compreender piadas também e podem ter uma comunicação menos fluida. Então, tem alguns pontos de contato, mas é o mesmo caso da dislexia. Nem toda criança com dificuldades motoras está no espectro. Acontece muito das crianças autistas terem dificuldades motoras, mas nem tudo é autismo. E a terceira condição é o transtorno do processamento sensorial, que também pode vir com o TEA ou pode estar sozinho. E as pessoas que apresentam o transtorno do processamento sensorial podem ser hipo ou hipersensíveis aos estímulos do ambiente.
Então, elas podem se incomodar demais com o tic-tac do relógio, eu não suporto. E às vezes ninguém escuta e a gente fica muito incomodado com esses barulhos. A luz irrita, os cheiros também podem dar náuseas. A pessoa vai limpar os beijos da tia, não gosta dos abraços, tudo é motivo de incômodo. E por outro lado, a pessoa pode buscar algumas sensações para se confortar se ela for hipossensível a alguns estímulos. E lá no DSM-5-TR agora, nós vamos ver que o quarto subitem do critério B é justamente a hipo- ou hiperreatividade aos estímulos. Então aqui a gente observa mais um ponto de contato. E mais uma vez, as pessoas sensíveis podem também apresentar dificuldades sociais, às vezes ressaca social, jet lag social, como algumas pessoas falam. Elas podem apresentar padrões repetitivos, restritivos de comportamento, porque elas tendem a se esquivar de experiências hiperestimulantes. Então, podem sim ficar um pouco mais isoladas, um pouco mais obsessivas, tentando controlar o ambiente, hipervigilantes. Talvez elas queiram se vestir de um jeito mais confortável, com roupas mais soltas, e por isso talvez elas não sigam a moda. No caso da baixa sensibilidade, talvez elas sejam muito agitadas e também tenham problemas sociais por esse motivo. Mas, para fechar critério de transtorno do espectro do autismo, é preciso observar a presença dos 3 subitens do critério A, que são a baixa reciprocidade social, a dificuldade na comunicação não verbal, comunicação verbal e integração entre as duas, coerência entre a comunicação, a gesticulação, a expressão facial, a expressão corporal e a comunicação verbal. E também precisa apresentar dificuldade no início e na manutenção dos relacionamentos, no cultivo dos relacionamentos. Tem um vídeo aqui no canal só falando sobre esse assunto, explicando cada um desses critérios, e eu vou deixar aqui nos cards para você. E para o critério B, é preciso verificar a presença de pelo menos 2 desses 4 subitens, que são as estereotipias, a inflexibilidade mental, o hiperfoco e a hipo- ou hiperreatividade aos estímulos sensoriais. Quer dizer, se houver apenas dificuldade no processamento sensorial, no processamento dos estímulos sensoriais, não é autismo. Existem diagnósticos específicos para essas questões, se for o caso. E se tiver apenas estereotipia, também não significa que a pessoa seja autista. Se ela for apenas pouco recíproca durante as suas interações sociais, ou se ela tem apenas um distúrbio da fala, uma dificuldade para articular as palavras, isso também não significa que essa pessoa seja autista. E nós sabemos que essas definições não são precisas, né? Elas são espectrais, dimensionais. E elas não são também completamente distintas. Aliás, a interseção entre elas pode ser bastante extensa, quase todas vêm com muita ansiedade, então o diagnóstico diferencial realmente pode ser difícil. E além do mais, quem está na prática já sabe que muitas vezes essas condições vêm juntas, né? É um combo. Então, no DSM, de forma mais técnica, nós vamos falar sobre comorbidades ou às vezes até mais de um diagnóstico mesmo. Eu, por exemplo, tenho dislexia, tenho TDAH e tenho hipersensibilidade, mas eu tive também transtorno do desenvolvimento motor. Então, foram muitas questões a serem trabalhadas. Um outro detalhe é que o autismo não é completamente diferente do desenvolvimento típico. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a gente precisa pensar por 2 caminhos. Quando a pessoa chega para avaliação, ela já pode ter aprendido muito. Às vezes ela está num ambiente favorável, em que os pais, os pares favorecem, reforçam os comportamentos adaptativos. Então, talvez nem todos os sinais sejam imediatamente perceptíveis. Então, o profissional precisa ficar atento, porque às vezes ele está vendo só a pontinha do iceberg e precisa fazer uma investigação mais profunda. E uma outra possibilidade é de que não haja diagnóstico, porque as pessoas neurotípicas também podem ter algumas atipias. Às vezes uma estereotipia, ou às vezes tem uma mania, uma inflexibilidade, e está tudo bem. Às vezes a pessoa não vai ter nenhum transtorno, e essa também precisa ser uma hipótese. Então, para oferecer o suporte mais adequado, nada melhor do que trabalhar em equipe, ter o suporte de outros profissionais, fazer esse raciocínio em conjunto. E se você é médico, psicopedagogo, psicólogo, fisioterapeuta, fono ou TO,
O ideal é que você faça um belo relatório, bem completo, para que o seu colega consiga participar efetivamente dessa avaliação. E mesmo que você seja pai, mãe ou a própria pessoa em busca de autoconhecimento, você pode descrever os comportamentos que chamam a sua atenção ou que trazem incômodo. E o mais importante, não se prenda a uma única hipótese. Afinal, a flexibilidade é uma competência super poderosa. Então, ter muitas informações e conseguir trabalhar em equipe vai facilitar essa oferta do melhor suporte, tanto para neurotípicos quanto para neurodivergentes. Que tal? Você também pensa sobre esse assunto? O diagnóstico diferencial é uma questão que te aflige de algum modo? Me conte aqui embaixo se essa nossa conversa foi útil e aproveite para curtir, compartilhar o vídeo com seus colegas, com seus amigos, para aumentar o nosso nível de consciência. E eu amo as discussões com vocês aqui nos comentários. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau!